Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para a gravação da nossa aula relativa ao terceiro simulado objetivo aqui para o nosso curso de primeira fase, voltado especificamente para a prova de primeira fase de 2026. É um simulado sobre temas bem quentes, história do sistema financeiro internacional, sempre parece com uma coisa na prova de primeira fase, relacionada à economia internacional, e políticas monetárias não convencional, política monetária não convencional, instrumentos como quantitative easing, forward guidance, um, que são temas que têm aparecido bastante na prova, até pela importância deles para a economia internacional ao longo dos últimos 10, na verdade, quase 20 anos, né, desde a crise de 2008. Enfim, então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, para a gente poder começar, passar por esses temas aqui com bastante cuidado. Então, imagino que vocês já estejam vendo aqui. Então, vamos para a nossa primeira questão. A estabilidade do padrão ouro clássico dependia, sobretudo, da ausência de pressões democráticas internas, o que permitia aos governos priorizar a manutenção da paridade metálica, mesmo diante de custos sociais domésticos significativos. Essa questão tá correta, gente. O Eichengreen, né, o Barry Eichengreen, eu vou inclusive botar o livro dele aqui na, na nossa página da aula aqui no Hotmart. O Barry Eichengreen, que é o maior especialista, né, os maiores nomes da academia em relação a temas como história do sistema financeiro internacional, moeda internacional. É o livro dele chamado Exorbitant Privilege. É, de certa forma, a referência para quem quiser entender um pouco mais sobre o que torna uma moeda de reserva internacional. E no livro dele, o Globalizing Capital, que é justamente sobre a história do sistema internacional, do sistema financeiro internacional, ele ressalta que o padrão ouro, por sempre impor custos sociais significativos, por possuir um mecanismo de ajuste automático que forçava a deflação, por exemplo, se um país tivesse um déficit no balanço de pagamentos, né, essa deflação, obviamente, é via preços e salários, então você tem que reduzir salários, tem que reduzir preço. Isso gera um custo social alto em termos de padrão de vida da sociedade, ou seja, o fato de, no final do século XIX até o começo do século XX, basicamente você ainda não ter sufrágio universal em nenhuma democracia, ou quase nenhuma, né, as mulheres, por exemplo, só foram incluídas ah, no sufrágio, inclusive nos países envolvidos, só a partir do começo do século XX. No Brasil, por exemplo, esse só a partir dos anos. Já havia sido previsto na década de 20, mas vai só ser efetivado na Constituição de 32 ou 33, não me lembro o ano exato. E, enfim, e depois vai ter o golpe do Vargas. Eu vou começar a votar depois da Segunda Guerra Mundial. Enfim, aliás, nos Estados Unidos, os negros, né, não haviam sido incluídos na sociedade até o movimento de direitos civis na década de 60 só. Então, o fato de você não ter democracias plenas pelos padrões que nós temos hoje, temos sufrágio universal, fazia com que os governos conseguissem impor essas políticas, mesmo que elas tivessem altos custos sociais. É a partir do momento que você, e nós vamos ver isso em um item daqui a pouco, a partir do momento que você tem uma democracia plena, que as pessoas são incluídas como cidadãos e conseguem demandar e fazer pressão sobre seus governantes, o padrão ouro também se torna inviável por causa disso, apesar de já ter inúmeros problemas fundamentais em relação ao seu funcionamento. Aliás, recomendo bastante, para quem não leu ainda e queira ler algo que explique bem o funcionamento do padrão ouro, capítulo sobre economia brasileira no terceiro volume do História do Brasil e Nação, aquela série que é organizada pelo Leo Schwartz. O terceiro volume, que é o volume sobre a Primeira República, ele começa o capítulo explicando esse debate entre os metalistas e os papelistas, que defendiam, né, os metalistas defendiam que o Brasil voltasse para o ouro, os papelistas, como o Barbosa, achavam que não havia moeda suficiente. Tem todo esse debate, inclusive os papelistas, aliás, antes da proclamação da República, em 1888, 89, há um projeto de adoção do padrão ouro no Brasil, né, isso acaba não acontecendo com a proclamação da República. Os papelistas chegam ao governo, é, tem, eles permitem, facilitam a emissão de moeda, títulos de bancos, etc., que é o que gera o encilhamento, aquela grande crise que começa na década de 1990, e daí os metalistas vão entrar, liderados pelo Joaquim Moutinho,
Vão fazer o Fundo de Loan em 1906, com a Caixa de Conversão finalmente adota o padrão ouro ainda de maneira parcial para o Brasil. Enfim, isso vai ser tema de aulas aqui nossa sobre a história da economia brasileira. Mas nesse capítulo, quando ele, se não me engano, um capítulo, inclusive, é do Gustavo Franco, se não me engano, não estou lembrando exatamente o nome do autor agora, são três ou quatro autores, mas eu acho que o Gustavo Franco, inclusive, é um deles. Neste capítulo, ele define bem por que o padrão ouro era tão impraticável, né? Assim, ele funcionava para a Inglaterra, e para alguns outros poucos países, mas porque que a adoção dele sempre teve muitos problemas, muitas limitações e acabou ruindo com a Primeira Guerra Mundial, tá? Enfim, então eu recomendo essa leitura lá, rapidinha, algumas poucas páginas que eles falam desse debate sobre mentalismo papelista. Mas voltando ao nosso item aqui, o Aiken Green fala exatamente disso, sobre como o fato do padrão ouro ser um mecanismo de ajuste, né, que a moeda era lastreada ao ouro, e, portanto, se você tivesse déficit de balanço de pagamento, né, você teria que exportar ouro para pagar esse seu déficit, certo? Você teria que reduzir a quantidade de moeda nacional em circulação, que geraria deflação de preços e salários, ou seja, isso impunha custos altos para a sociedade, portanto, só seria praticável dentro de um ambiente em que você não tinha sufrágio universal. Essa questão número um está correta, tá? Questão número dois. Durante o padrão ouro clássico, a coordenação entre bancos centrais era sistemática e institucionalizada para garantir a estabilidade do sistema. Questão errada, tá, gente? Não havia essa coordenação formal. A coordenação formal vai surgir mesmo só no pós-Segunda Guerra Mundial, com justamente o FMI, que vai passar a cumprir esse papel. O padrão ouro, ele dependia nessas práticas convergentes. Todo mundo adotaria o padrão ouro, todo mundo teria a sua moeda lastreada em ouro. Esse laço era até um pouco arbitrário, né? Você que decidia, cada país decidia no início qual era a quantidade de moeda sua que valia 1 grama de ouro. E a partir do momento você teria que literalmente exportar ouro ou receber ouro a partir dos seus déficits ou superados de balanço de pagamento. E isso afetaria a quantidade de moeda nacional na circulação, portanto, os preços dos produtos exportados e importados, o que teoricamente reequilibraria o balanço de pagamentos no ano seguinte ou nos anos seguintes. Obviamente, vocês já estão percebendo, né, como eu citei e nesse capítulo que eu acabei de sugerir, vai estar lá bem descrito, isso era muito difícil funcionar na prática, até porque nem todos os países tinham o mesmo acesso ou a mesma facilidade de acesso ao ouro, né? Então, como que um país que não tem ouro vai conseguir o ouro para ter a quantidade de moeda em circulação por sua atividade econômica? Se a economia está crescendo, você está gerando emprego, está gerando renda, a população está aumentando, você precisa de mais moeda, mas você precisa conseguir ouro. Obviamente, no mundo real, a distribuição de ouro não é igual entre todos os países. O que acontece quando um país como a Inglaterra descobre grandes jazidas de ouro, como aconteceu quando eles descobriram muito ouro na África do Sul no final do século XIX. Enfim, então é muito difícil você fazer esse sistema conseguir criar de fato estabilidade no mundo real. De novo, está muito bem descrito no capítulo que eu sugeri para vocês. E era um sistema que, como está aqui colocado na questão, ele era baseado ah, nessas práticas convergentes dos países, não em um mecanismo de coordenação em que, por exemplo, presidentes de bancos centrais sentassem juntos e coordenassem as políticas monetárias. Até porque, aliás, até o final do século XIX, começo do século XX, é, era raro um país ter banco central. O Fed americano vai surgir só em 1914, para vocês terem uma ideia. O Brasil vai ter um banco central só lá em 1964. Né? Existe a tentativa, o começo do projeto de criar um banco central brasileiro na década de 20, com aquelas missões Montagu, Niemeyer, são missões de banqueiros ingleses que vêm para a América Latina, ajudou, por exemplo, o Chile e a Argentina já a criar seus bancos centrais nessa época. O Brasil começa a querer implementar o seu banco central, criar seu banco central, mas aí vem a crise de 29 e isso acaba indo por terra e só vai surgir em 64. Então, assim, no final do século XIX, começo do século XX, não havia nem autoridades monetárias nacionais, do jeito que a gente concebe hoje, que seriam capazes de efetivar essa coordenação. Só para ficar bem claro para vocês. Belezinha? Então, questão número dois, errada. O mecanismo preço-espécie funcionou de maneira robusta. Preço-espécie aqui é o padrão ouro, certo? Funcionou de maneira robusta ao longo do século XIX, sendo aceita pela literatura como mecanismo real de ajustamento do balanço de pagamentos. Exatamente como eu acabei de dizer, não, isso não deu certo, na prática é muito difícil. E daí, como eu coloquei no gabarito, slides, History of International Monetary System, eu vou botar esses slides lá para vocês. É um artigo com slides bastante curtos, assim, para te ajudar. Afirma explicitamente que a descrição usual do mecanismo é questionável, sua aplicação histórica é duvidosa. Exatamente porque era muito difícil você efetivar essa coordenação na prática.
né? Então, o Brasil, por exemplo, quando adota na 1906 com a Caixa de Conversão, justamente adota o padrão ouro de maneira parcial, né? Havia entrada de capitais estrangeiros no Brasil devido à alta exportação do café, alta do ciclo da borracha, período de urbanização, chegada de imigrantes. Então, havia capital estrangeiro entrando no Brasil, o que supostamente valorizaria a taxa de câmbio, e a adoção da Caixa de Conversão foi também um mecanismo de barrar essa valorização para manter a taxa de câmbio relativamente desvalorizada para beneficiar o setor agroexportador às custas da sociedade. Inclusive, é um mecanismo que o Celso Furtado chama de socialização das perdas, tá? Na formação econômica do Brasil. Então, o padrão ouro não teve essa aplicabilidade prática como nós estamos colocando. Tá? Número 4. A restauração do padrão ouro no Metrigás fracassou porque vários países retornaram a paridades incompatíveis com seus fundamentos macroeconômicos, que antes eram equilíbrios persistentes. Exatamente. Então, imagina o seguinte: a Primeira Guerra Mundial estoura, os países agora se veem obrigados a ter dinheiro para financiar seus gastos de guerra, principalmente Inglaterra, os países europeus, Alemanha, França, depois os Estados Unidos entrando na guerra. Ou seja, eles abrem mão do padrão ouro para poder emitir moeda e financiar seus gastos. E depois, na década de 20, quando eles vão tentar retomar o padrão ouro, agora você já tem muito mais moeda em circulação, a situação da economia é completamente outra. No caso da economia americana, ela tinha avançado muito devido aos gastos de guerra, não ter lutado uma guerra em seu próprio território. No caso da economia alemã estava devastada. Então, os fundamentos macroeconômicos de cada país eram diferentes. Como que você vai decidir agora qual é a paridade em relação à sua moeda nacional e o ouro? Isso é uma decisão bastante arbitrária. Então, os desequilíbrios foram persistentes. Em países que estavam com a economia aquecida, porque eles investiram muito e gastaram muito com a guerra, esses países agora, para adotar o padrão ouro, eles teriam que fazer uma apreciação do câmbio, que eles vão botar uma taxa valorizada, se eles quiserem reproduzir a taxa anterior, que fica difícil, mas era a taxa de referência. Isso significa que você teria que ter deflação interna, gerando uma crise interna para conseguir fazer o lastro ou ouro na paridade antiga. Ou seja, você acaba ferindo a competitividade da economia, você acaba reduzindo o nível de emprego, para criar uma paridade que, de certa forma, era artificial. Então, obviamente, isso acabou não dando certo. Essas tentativas foram sendo muito capengas, digamos assim, até que vem a crise de 29 e qualquer ambição em relação ao padrão ouro clássico, ou retorno ao padrão ouro clássico, aí desaparece de uma vez só, e daí vem a Segunda Guerra Mundial, e daí muda tudo, e daí a gente vai entrar no sistema financeiro internacional moderno que a gente tem hoje, que é desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, questão número 4, correta. Questão número 5, o fracasso da restauração do ouro também se explica pelo aumento da participação política das massas, o que reduziu a capacidade do governo de subordinar o objetivo doméstico e estabilidade cambial. Exatamente como eu já tinha dado o spoiler mais cedo, né, o Green, no livro dele, ele enfatiza que essa transição do liberalismo clássico, o chamado liberalismo embutido, né, que agora você tem sindicatos e sufrágio universal ampliado, você tem as mulheres começando a votar em muitos países europeus e nos Estados Unidos. Como eu falei, no Brasil você começa a ter esse caminho de fazer a inclusão das mulheres, mas só vai acontecer mesmo depois do fim do Estado Novo. A política econômica, e nesse contexto a política econômica não podia mais priorizar exclusivamente a paridade cambial, ela tem que se subordinar a outros objetivos, como crescimento econômico, emprego, que vai ser o começo do desenvolvimento das políticas monetárias modernas. Número 6, no sistema de Bretton Woods, regime de câmbio era fixo sem possibilidade de ajuste de paridade. Questão errada, tá, gente? Bretton Woods adota um novo sistema. O dólar é atrelado ao ouro e as outras moedas atreladas ao dólar. É o chamado sistema dólar-ouro. Então havia câmbio fixo, sem mobilidade de capitais. Lembrando nós já vimos em outras aulas, da nossa trindade impossível, ou trilema Mundell-Fleming. Então, Bretton Woods coloca que você vai ter câmbio fixo sem mobilidade de capitais para você ter política monetária independente. Parêntese, o que é a trindade impossível, o trilema Mundell-Fleming, que, aliás, foi tema de prova de segunda fase ano passado. É a impossibilidade de você ter, ao mesmo tempo, taxa de câmbio fixa, livre mobilidade de capital e política monetária independente. Você pode ter dois dos três, mas não com os três juntos. Ah, isso está explicado também nas aulas aqui dos nossos outros cursos. Não vou entrar em grandes detalhes, mas basicamente, só para dar um exemplo mais sucinto para vocês, desenhar aqui. Imagina o seguinte: então você teria que ter, só para explicar o que é o trilema Mundell-Fleming, né? Então vamos dizer que você queira ter, perdão, vamos dizer que você queira ter câmbio fixo. Essa aqui é a trindade impossível, tá?
política monetária independente e livre mobilidade de capitais. Você não pode ter os três ao mesmo tempo. Você pode sempre ter uma combinação dos dois. Você pode ter aqui, ou aqui, ou aqui, mas nunca os três juntos. Exemplo de que isso acontece. Vamos dizer que você queira ter câmbio fixo com livre mobilidade de capitais e política monetária independente. Nesse contexto, você quer fazer uma política monetária expansiva. Você baixa a taxa de juros e de interest rates, tá? Isso faz com que haja uma saída, né, uma queda no nível de capital estrangeiro da economia, aumento do capital estrangeiro da economia. Isso levaria a uma desvalorização da taxa de câmbio, certo? Você teria que reduzir a taxa de câmbio, que é a pressão para redução da taxa de câmbio no mercado de câmbio. Só que você tem que manter o câmbio fixo. Para manter o câmbio fixo, o governo tem que ah, ofertar dólares para manter o nível de dólares na economia, mantendo o valor dele, retirando reais de circulação. Ele vai lá, vende dólares para o mercado e pega os reais que foram usados para comprar aqueles dólares. Então, ele aumenta a quantidade de dólares na economia, que significa uma retirada da quantidade de reais da economia. Só que se ele retirou os reais da economia, ele queria fazer uma política monetária expansiva, ele acabou de matar a política monetária expansiva. Tá? Esse é só um exemplo dos casos da Trindade impossível. A gente lida com isso em detalhe também, como eu falei nos cursos teóricos, mas o funcionamento da Trindade impossível tem que ficar claro para vocês, tá, gente? Enfim, eu vou deixar os riscos aqui só para ficar claros nos ensaios de aula, mas voltando aqui à nossa questão. Então, no sistema de Bretton Woods, consciência da Trindade impossível, o sistema previa câmbio fixo, livre mobilidade de capitais, câmbio fixo, sem mobilidade de capitais, com política monetária independente, ou seja, cada país poderia fazer sua própria política monetária. É, mas havia possibilidade de reajuste, e esse era justamente o papel do FMI. Tá? O FMI aqui, portanto, ele entra como o órgão que vai coordenar esse sistema financeiro. Tá? O papel do FMI como órgão de resgate para países com crises de balanço de pagamento ou crise da dívida externa, né, que estão precisando de dólares, que estão prestes a entrar em default porque está sem liquidez. Esse é um papel que o FMI vai adquirindo e vai se tornando ah, vai se tornando quase o papel princípio dele, né? Esse órgão de consultoria barra resgate, a partir do fim do sistema de Bretton Woods. O FMI surge precisamente como esse órgão de coordenação, já que, inclusive, com câmbio fixo e sem mobilidade de capitais, crise de liquidez, assim, fuga de capitais seriam muito mais difíceis de acontecer, certo? Então, aquele papel que o FMI vai ter depois só realmente começa a ganhar relevo com o fim de Bretton Woods. Questão 7. Os direitos especiais de saque, essa aqui era bem factual, né? Mas, enfim, os direitos especiais de saque foram criados nos anos 1950 para solucionar a escassez de dólares decorrente da reconstrução europeia. Essa questão está errada. Os direitos especiais de saque, SDR, Special Drawing Rights em inglês, tá? Surgem no final dos anos 50, perdão, anos 60, quando o sistema já sofria com o chamado dilema de Triffin, né, a erosão da confiança e possibilidade do dólar. O que é o dilema de Triffin? Tá? O dilema de Triffin, Triffin foi obviamente um economista, e ele percebeu que o país que provém a moeda de reserva internacional, no caso o dólar, que a gente usa até hoje, né, o dólar da Segunda Guerra Mundial, o dólar é moeda internacional por definição, moeda que é conversível em todos os países. Os países aceitam o dólar e é a moeda usada para transações de comércio, em geral financeiras internacionais. Então, o dólar chegou a ser mais de 80%, vamos respetar com 90% do comércio mundial, isso já caiu, hoje está em menos 60%, que mostra mudança no sistema, aliás, é um tema importante para a prova.
mas o dólar continua sendo usado em mais de 80% das transações financeiras, né, mundiais. Então, o país que provém a moeda de reserva internacional, ele tem que ofertar liquidez para o resto do mundo, porque o resto do mundo precisa de dólares. Como que ele faz isso? Ele vai lá e dá dólares para o resto do mundo? Não. Ele tem que ter déficit de balanço de pagamento para ele exportar esses dólares, para esses dólares saírem dele, e assim ele atender a demanda por moeda conversível, no caso o dólar, do resto do mundo. Isso é chamado de limited shipping, ou seja, para um país ser o detentor da moeda de reserva internacional, ele tem que ter déficit persistente de balanço de pagamento. É, e o que acontece? Aí no final dos anos 60, com os gastos militares americanos na Guerra do Vietnã, o chamado projeto da Great Society, que é o pico, o auge do American Way of Life, durante o governo Lyndon Johnson, que sucedeu o Kennedy, e persistentes déficits fiscais americanos devido a esse contexto, de revolução social, movimento dos direitos civis, movimento feminista, a inclusão da democracia americana começa a se expandir. Como eu falei, os Estados Unidos só vão se tornar uma democracia plena mesmo a partir da década de 60, 70, quando você tem essas minorias que passaram a ser incluídas no processo político. E nesse contexto, os déficits orçamentários americanos vão gerando dúvida dos países que detinham títulos da dívida americana se a paridade dólar-ouro estava sendo mantida. Havia suspeitas contra o dólar. Então, os países e investidores internacionais começaram a achar que os Estados Unidos não estavam respeitando a paridade, eles estavam com muito déficit, muito gasto, né? Então, eles falavam, deve ter mais, o dólar não deve estar valendo o que os Estados Unidos, o governo americano está dizendo que vale, então a paridade dólar-ouro deve estar desalinhada com o dólar desvalorizado. E começou a haver uma corrida contra o dólar, né? As pessoas não querendo sentar num ativo que estava se desvalorizando, começaram a vender o dólar e apostar contra o dólar. Essa corrida contra o dólar é um dos fatores que vai fazer com que os Estados Unidos abandonem o padrão dólar-ouro, porque eles não conseguiam sustentar o padrão. E para manter o sistema funcionando, o FMI, né, o sistema de Bretton Woods, criou o Special Drawing Rights, os dias especiais de saque, para ser uma moeda interbancos centrais, né, para ser uma moeda que serviria de alternativa às reservas em dólares, para evitar essa corrida contra o dólar e fazer uma cesta de moedas, incluindo o marco alemão, o franco francês, o dólar americano, o iene japonês, e você poderia, portanto, ter reservas em uma moeda, uma quase moeda, porque você não poderia transacionar, né, mas serviria como unidade de reserva de unidade de valor e reserva de unidade contra reserva de valor, mas não como meio de troca. E nesse sentido, você poderia garantir que você não perderia dinheiro, no caso, uma desvalorização do dólar, e você evitaria, portanto, essa corrida contra o dólar. É nesse contexto que surgem os direitos especiais de saque no final da década de 60, tá? É no contexto do dilema de Triffitt, né, dos gastos americanos, dessa dúvida em relação à manutenção da paridade dólar-euro. Então, usem essa referência histórica para vocês lembrarem desse dado, porque é cara da prova cobrar esse tipo de coisa. Número 8. O colapso de Bretton Woods decorreu da inconsistência entre a necessidade de o dólar prover liquidez internacional, a necessidade simultânea de preservar a credibilidade da conversibilidade em ouro, chamado gênero de Schiff. Exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. A emissão de dólares é necessária para abastecer a liquidez global, minava a capacidade do governo dos Estados Unidos de sustentar sua conversão em ouro. Exatamente como eu acabei de dizer. Número 9. O período posterior ao fim de Bretton Woods foi marcado por baixa volatilidade graças à conexão monetária entre as economias. Errado. Justamente ocorre o oposto. A década de 70, como eu coloquei aqui, foi caracterizada por alta volatilidade cambial, choques de oferta, inflação e repetidas crises não estabilidade. Em primeiro lugar, é só lembrar das crises do petróleo, 73, 79. Como resposta, vai ter o choque dos juros americanos lá em 79, com o Paul Volcker. Há uma tentativa de retomada, uma conversibilidade entre as moedas europeias e o dólar, através das reuniões, da conferência do Smithsonian, como foi chamado, né, a conferência Smithsonian Museu em Washington, assim como o Bretton Woods, aliás. Ah, é, e o Bretton Woods fica ao redor de Washington, o museu em Washington, onde as cerimônias aconteceram. É, e na época se falou que
ah, foi considerado que o Smithsonian, foi anunciado que o Smithsonian seria a maior reunião, a reunião mais importante em relação à coordenação econômica das economias, das grandes economias mundiais desde Bretton Woods, só que o sistema fracassa e progressivamente os europeus vão adotando câmbio flutuante, e isso gera uma mudança fundamental na estrutura do sistema financeiro internacional. E, né, com a década perdida aqui na América Latina e crise na Ásia esse alastramento das crises na década de 80, que vieram dessa década de 70 muito instável, né, progressivamente os países em desenvolvimento também vão adotando o câmbio flutuante, e como vocês sabem, aqui no Brasil, a gente vai adotar o câmbio flutuante ali no comecinho da década de 90, no governo Collor, tá bom? Então essa mudança começa na década de 70 com toda essa crise e essa instabilidade que a gente está descrevendo aqui. A questão número 10. A crescente mobilidade internacional de capitais, desde os anos 1980, dificultou a sustentação de regime de câmbio fixo, levando muitos países à flutuação e incentivando a Europa a aprofundar mecanismos regionais como o sistema monetário europeu. Exatamente, o que eu acabei de falar. O fato de agora você não ter mais o câmbio fixo e a adoção da mobilidade de capitais pelas principais economias, já que agora eles não tinham que manter o câmbio fixo, certo? Dificultou a sustentação do regime de câmbio fixo para os países que ainda mantinham esse câmbio fixo, como é o caso do Brasil, levando esses outros países à flutuação, só que gerando no seio da Europa essa necessidade de aprofundar mecanismos de coordenação, já que eles já estavam passando por um processo de integração. Então, aqui, ó, a integração financeira ampliou ataques especulativos e tornou mais difícil defender paridades. A Europa respondeu com o Snake, que foi um sistema, já vou explicar para vocês o que foi. Foi o sistema inicial, o sistema monetário europeu, posteriormente a União Monetária. Então, vamos aqui para o nosso asterisco. Bom, o que foi o Snake? Só para começar a passar pela ordem ali, né? O sistema NEI, que é o serpente no túnel, como que aqui foi o primeiro esforço concreto dos países da Comunidade Econômica Europeia de criar uma estabilidade monetária pós o colapso de Bretton Woods. É, e o que estava acontecendo? Como a gente já falou aqui, tem o fim de Bretton Woods, né? Então, sob o regime de Bretton Woods, as moedas mundiais estavam atreladas ao dólar, que por sua vez era atrelada ao ouro, e havia uma margem de flutuação permitida apenas 1% para cima e para baixo, ou como eu falei, se quisesse coordenar, passava pelo FMI, para você coordenar com os países o quanto você desvalorizaria se fosse mais do que esse 1%, ou valorizaria. Em 1971, eu já falou, os Estados Unidos suspendem essa conversibilidade, chamado choque do Nixon, Nixon Shock. Tem essa tentativa que eu já falei para vocês do acordo do Smithsonian, tentar salvar essa ordem financeira mundial, expandindo a margem de flutuação das moedas para 2,25 em relação ao dólar. Qual é o problema? Os europeus precisavam coordenar entre si, já que estavam passando por esse processo de integração econômica. Essa variação de 2,25 em relação ao dólar criava um problema. Se moeda A estivesse no topo da banda, ou seja, 2,25 acima da moeda americana, e a moeda B estivesse na parte de baixo, 2,25 abaixo da moeda americana, vamos dizer que isso aqui fosse o marco alemão, esse aqui fosse o franco francês, certo? Entre o marco alemão e o franco francês haveria uma diferença de 4,5. Isso aqui poderia gerar muita volatilidade, já que estava começando a haver integração de mercado já no contexto da Comunidade Econômica Europeia. Isso era excessivo, porque esse bloco buscava integração e prejudicava o bom funcionamento da política agrícola comum, que já era muito importante para o bloco. Então foi criado chamado a serpente do túnel, essa solução que não deu certo, tá? Mas, enfim, é bom saber porque vai que aparece na hora. O que que era essa serpente? Era um mecanismo para lidar com a flutuação entre as moedas europeias a uma margem mais estrita do que aquela permitida em relação ao dólar. No túnel, naquela banda criada pela coisa de Smithsonian, a variação podia chegar a 4,5, como a gente falou. A serpente é basicamente um compromisso dos bancos centrais europeus a manter essa flutuação entre suas próprias moedas aos 2,25 originalmente estabelecidos pelo Smithsonian. Só que qual é o problema disso? É, A década de 70, número um, foi cheia de crise, uma crise do petróleo. Então, isso muda preços relativos, os países reagem de maneira diferente, estabilizando suas taxas de câmbio. Havia muita divergência econômica, havia países com moedas fortes, como a Alemanha, e países com alta inflação, tipo a França e o Reino Unido, que naquele momento não conseguiam manter o mesmo ritmo. Lembrando que a inflação afeta a taxa de câmbio, que é câmbio real. E quando o dólar passou a flutuar livremente em 73, daí esse túnel de 2,25 para cada lado, 4,5 no total, desapareceu. E essa serpente aqui, essa 2,25, passou a flutuar sem âncora externa clara, né? Ou seja, foi um esforço que não deu certo.
Só que, apesar do fracasso, esse sistema da serpente, ou Snake, como eles chamaram, foi esse precursor do sistema monetário europeu de 79, que eventualmente leva à criação do euro. Então, ele é um primeiro passo no surgimento da moeda comum europeia. Aí, o que é o sistema monetário europeu? Como eu falei aqui, criado em 79, ele foi o sucessor direto da serpente e foi um amadurecimento institucional crítico à integração europeia. Se a serpente foi informal, o sistema monetário europeu já foi uma arquitetura bem robusta para sobreviver à volatilidade pós-Bretton Woods. Tinha alguns pilares. Primeiro pilar, o mecanismo de taxa de câmbio. Né? Diferente da serpente, o mecanismo de taxa de câmbio europeu criou uma grade de paridades. Cada moeda tinha uma taxa central em relação às outras. Essas moedas podiam oscilar mais ou menos 2,25% em torno dessa taxa central, com exceção temporária para as moedas mais fracas, como a lira italiana. E se a moeda atingisse o limite da banda, os bancos centrais de ambos os países envolvidos no descompasso eram obrigados a intervir para sustentar o valor. Ou seja, você começa a ter câmbios, bandas cambiais, para usar o termo técnico mais preciso, entre os países da Comunidade Econômica Europeia. Em segundo lugar, o SME introduziu o ECU, European Currency Unit, a Unidade Europeia de Moeda, tá? Não era uma moeda de circulação, de novo, não era um meio de troca, mas ela servia como moeda de conta, unidade de conta ou cesta de moedas. O valor dessa European Currency Unit é calculado com base no peso econômico de cada país, ou seja, você é ajustado pelo peso econômico de cada país, e servia como unidade de medida para o orçamento da Comunidade Europeia e como indicador de detectar quais moedas estavam se desviando da média das outras moedas. Ou seja, você começa a ter uma unidade de conta para ser de referência para as outras moedas, a partir dessa grade de paridades. Então, vocês veem que tem coisas semelhantes, por exemplo, que vai ser o real depois, né, na conversão dos cruzeiros para o real. Ah, como essa moeda que não era unidade de meio de troca, mas era unidade de compra. E, por fim, você tem o Fundo Europeu de Cooperação Monetária, o chamado FECOM, que oferecia esse apoio financeiro para países com dificuldades temporárias no balanço de pagamento, para que eles recebessem crédito para defender suas moedas, para que você não tivesse esse risco de entrar em default. Tá? Então, por que esse sistema deu certo? A CPI, como a gente falou, dependia da boa vontade, era um acordo informal. Já aqui, o Sistema Monetário Europeu, ele criou uma disciplina monetária a partir da liderança do Banco Central Alemão, do Bundesbank. O marco alemão era a moeda mais estável, ele acabou se tornando, de fato, a âncora do sistema, né, servindo de moeda de referência para o European Currency Unit. E os outros países passaram a importar a baixa inflação da Alemanha, já que a moeda alemã segurava a referência dos preços dentro do continente, ajustando suas políticas externas para manter a paridade com o mar. Houve a crise de 92, no contexto das crises que vão se alastrando pelo mundo. Tem uma grande crise nos Estados Unidos já em 1977 e 88, que foi uma prévia quase da crise financeira de 2008. Essa crise acontece de maneira similar em 92 na Europa. Né? O Sistema Monetário Europeu, quando houve a crise, sofreu um grande teste na chamada Quarta-feira Negra, que veio do processo de reunificação alemã, que causou um grande aumento dos juros da Alemanha, porque agora você tem que incluir metade do país estava fora, sabe? Enquanto o Reino Unido e a Itália enfrentavam recessão, ou seja, estavam com juros baixos, ou seja, você desalinha esse sistema de paridades, essa grade de paridades. Ou seja, você gera uma pressão especulativa, ficou até famosa quando o George Soros naquela época apostar contra a Libra, que força a moeda dessa sair, a saída dessas moedas, a Libra e a Lira, do sistema de paridade do sistema monetário europeu. Essa crise provou que, portanto, para manter moedas com políticas moedas nacionais, com políticas dependentes e câmbio fixo entre elas, era impossível. Né? Como que você vai ter política monetária independente, mobilidade de capitais e câmbio fixo? Voltamos para o dilema Mundell-Fleming, ou para a trindade impossível. A solução acabou sendo adotar de vez uma moeda única, o euro, e agora você não vai ter nem mais câmbio, certo? Você pode ter mobilidade de capital, política monetária centralizada a partir do Banco Europeu, ainda que cada país mantenha seus bancos centrais, e você tem um câmbio que agora é fixo, porque todo mundo está adotando a mesma moeda, tá certo? Não tem nem variação no câmbio dos países. Então, esse foi o caminho para a adoção do euro, tá? Esse é um tema que, nesse nível de detalhe, nunca apareceu no CACD, mas eu acho que, assim, até pelo contexto de tudo que está acontecendo no mundo, os debates na Europa,
Eu acho que vale a pena a gente ter isso, pelo menos uma noção consolidada desses temas aqui, porque a banca pode soltar isso, seja na prova de História Mundial, seja, por exemplo, na prova de Economia. Então, questão 10. É, imagino que não tenha sido um item difícil para vocês, mas não deu oportunidade de tocar nesses outros temas aqui. Tá bom? Número 11, a financiarização promove a transferência de renda do setor produtivo para o setor financeiro, favorecendo o investimento real. É o contrário. A Paley, que é uma autora, pesquisadora sobre esse tema, inclusive vou botar o artigo dela ali na plataforma para vocês, descreve exatamente o oposto. Uma financiarização aumenta o peso do sistema financeiro, transfere renda do setor produtivo para o financeiro e incentiva um comportamento corporativo de curto prazo. Então, por exemplo, existem dados que mostram que, se você pegar grandes empresas, como uma GE, por exemplo, né, ou uma Boeing, enfim, grandes empresas que produzem produtos de alta tecnologia para os avançados, devido à financiarização das economias, hoje, se você pega essas empresas, inclusive 30, 40% do lucro dessas empresas, inclusive dependendo do setor, dependendo da empresa, obviamente, mas é uma porcentagem muito alta do lucro dessas empresas, vem de seus investimentos no mercado financeiro, no mercado de ações, e não da produtividade que elas adquirem a partir da venda de um produto ou de um serviço da economia real. Tá? Isso é a chamada financiarização, e isso, obviamente, tem contribuído para muitas crises econômicas que vem acontecendo de maneira intensa desde a década de 80, culminando aí na crise de 2008, que tem seu legado e até hoje. Número 12. A financiarização pode aumentar a fragilidade econômica ao estimular elevadas razões de dívida, renda em famílias e empresas, criando condições para o processo de deflação por dívida. Exatamente. Deflação por dívida tá todo mundo devendo, deu uma crise, alguém não pagou, né? A economia trava e você precisa reduzir salários, reduzir preços para que a economia volte a se ajustar. É a famosa crise econômica. Tá? A inflação por dívida é um outro nome para uma grande crise econômica generalizada. Aconteceu, por exemplo, na Grécia aí nos anos 2010, né, quando a crise de 2008 chegou na Europa, gerou a crise do euro, né, e países como Grécia, Portugal, Espanha, Itália, que ficaram com esses, né, inclusive com PEGs, Portugal, Italy, Greece and Spain, tiveram que passar por processos grandes de crise social, né, então o nível de vida, renda média, pobreza, tudo isso aumentou muito na Grécia por alguns anos, até a economia grega voltar a crescer. Justamente porque, já que você não poderia desvalorizar o campo, todo mundo adotando o euro, você tinha que gerar deflação. Então, essa foi a questão número 12. Questão 13, isso aqui era difícil, tá? A instituição do Pix aumenta o efeito do multiplicador bancário, uma vez que a menor retenção de papel moeda pelo público leva a capacidade dos bancos de conceder crédito. Essa questão está errada, tá? De fato, o Pix vai reduzir a quantidade de papel moeda retida pelo público. As pessoas passam a usar o Pix, então elas não precisam ter dinheiro, moeda vivo nas suas carteiras. Mas, ao mesmo tempo, para bancar essas transações feitas de maneira digital, agora os bancos precisam ter mais reservas em caixa, né? Já que essas transações funcionam via sistema de pagamentos. Sistema de pagamento, que é o Pix. Então, o processo é ambíguo. O efeito é ambíguo, a gente não sabe, vai depender do momento, vai depender enfim, de, de muitos fatores. Então, não se pode afirmar que o Pix aumenta o efeito do multiplicador bancário. Lembrando que a forma do multiplicador vai ficar muito clara essa lógica. R aqui é a quantidade de reservas que os bancos mantêm para honrar as demandas dos seus clientes. E K, que é o coeficiente de papel moeda em poder do público. Então, mesmo que K aumente, perdão, mesmo que K diminua por causa do Pix, as pessoas agora não têm mais que ter o papel moeda, R vai aumentar, porque os bancos têm que ter mais reservas. Então, o resultado final vai depender da variação de K e de R. Então, isso vai variar de banco para banco, de país para país, enfim, no caso, o Pix é brasileiro, mas podem haver sistemas similares, ou de momento, se a economia está crescendo mais ou crescendo menos. Então, não se pode afirmar com certeza que o Pix aumenta o efeito do multiplicador bancário. Tá bem? Questão 14. Segundo a visão keynesiana, a inflação por conflito distributivo só emerge após a economia atingir o pleno emprego, momento em que os salários reais necessariamente reduzem o lucro, elevando os preços. Não, na visão keynesiana, o conflito distributivo pode ocorrer mesmo antes do pleno emprego, já que pressões salariais e por margem dessa disputa entre salários maiores ou manutenção, aumento da margem de lucro pelos donos das empresas, essa disputa por renda ela acontece o tempo todo.
O pleno emprego somente tornaria esse processo ainda mais intenso, mas não é condição necessária. Tá? Então, você pode ter inflação, a chamada inflação por ficção, ou a inflação por custos, conflito distributivo, mesmo antes do pleno emprego. Para os clássicos, a inflação, de novo, é o efeito da moeda. Tá? Imprimiu moeda, teoria quantitativa da moeda, moeda demais gera aumento do nível de preço, já que a quantidade de moeda não afetaria o lado da economia real. Então é bom ter as leituras sobre a inflação dos clássicos, dos keynesianos. Tem os cepalinos, né? A inflação por constrangulamento e por uma exceção periférica na economia internacional, via deterioração dos termos de troca. É bom ter as diferentes leituras sobre a inflação bem na ponta da língua, porque esse é um tema que a banca adora todo ano, tá? Ahn, Na abordagem heterodoxa, o multiplicador bancário é considerado instável, porque a oferta de moeda é endógena e responde a decisões de crédito dos bancos, que dependem dos fatores do nível de incerteza predominante na economia. Exatamente. O que quer dizer que a oferta de moeda ela é endógena? Ela é endógena ao próprio processo de demanda por moeda ah, das pessoas, das empresas, dos agentes privados e do próprio processo de criação de moeda pelos bancos. Então, você tem o multiplicador bancário, formulazinha a gente acabou de ver aqui em cima, certo? Você tem o multiplicador bancário e a decisão dos bancos de conceder crédito é dos próprios bancos, é do sistema, da demanda de moeda que as pessoas têm, que as empresas têm, do nível de crédito da economia, se a economia está mais aquecida, se ela está menos aquecida. Na visão dos clássicos, na visão dos ortodoxos, o Banco Central tem controle total sobre a quantidade de moeda em circulação na economia, porque na visão clássica não existe demanda por moeda que não seja como meio de troca ou como unidade de reserva, ou como mecanismo de reserva de valor, certo? Tem uma unidade de conta, mas você não vai demandar moeda como unidade de conta, certo? Os keynesianos, não, vamos dizer que existe também a demanda especulativa por moedas. As pessoas querem ter moeda na mão para poder ganhar dinheiro em cima do próprio dinheiro. Então, para os clássicos, não existe razão racional para uma pessoa demandar moeda a não ser como meio de troca, como reserva, para ter uma poupança ali no caso de uma emergência. Os keynesianos têm. Então, para os clássicos, a velocidade de circulação da moeda ela é fixa, ela não vai mudar, e a demanda por moeda das pessoas só vai atender às suas necessidades básicas, que depende do nível da economia real, se a economia está crescendo ou não está crescendo. Para os keynesianos, não. Para os keynesianos, as pessoas vão demandar moeda pelo valor de ter moeda em si, para poder especular ou ganhar dinheiro, né, em cima da própria moeda, ou seja, os bancos vão responder a todos esses níveis de incerteza e falta de informação clara que existe na sociedade. Portanto, os bancos têm alto poder na criação de moeda, só que essa é uma decisão descentralizada. Então, os bancos não coordenam entre si quantas moedas eles estão emitindo. Então, por isso que a criação de moeda ela é endógena ao próprio sistema bancário e ao sistema financeiro. Espero que isso tenha feito sentido, usei muitos termos técnicos. Tá? Mas essa é uma diferença que vocês também têm que ter consolidada. Tá? É, Eu vou pôr ali na plataforma também o material de aula da minha aula de política monetária do curso teórico, do curso extensivo, para ficar claro para vocês. Tá? Que lá vai ter material que vai ajudar vocês. E vou pôr ali a minha ementa do curso de micro e macro também. Eu vou, as duas ementas, vou pôr todas as ementas ali. Para quem só comprou esse curso aqui separado, que não está no curso avançado, né? Para vocês terem as leituras recomendadas para esses temas também. Ah, então, 15, né? 16. No regime de metas de inflação, choques cambiais têm impactos apenas indiretos sobre a inflação, pois o canal do câmbio influencia apenas as exportações líquidas sem afetar diretamente o preço doméstico. Isso aqui é bem tranquilo, eu acho. O canal do câmbio, obviamente, possui efeitos indiretos, via barateamento por encarecimento de produtos importados, perdão, impactos diretos e indiretos, como efeito sobre a demanda agregada via as exportações líquidas, né? Então, se você tem uma desvalorização do câmbio, as exportações aumentam porque elas se tornam mais baratas, isso gera um aquecimento da economia, o que aumenta a demanda agregada aqui. Então, os efeitos são tanto diretos quanto indiretos. Questão 17. O Acordo de Basileia 3, ao contrário de Basileia 2, introduziu exigências de liquidez de curto e de longo prazo para
com o objetivo de reduzir riscos de financiamento e de transformações de maturidade. Exatamente. Então, o Acordo de Basileia 3 veio depois da crise de 2008 e ele acaba introduzindo demandas mais rígidas em termos de níveis de liquidez, níveis de reservas que os bancos têm que ter, justamente para evitar essa corrida aos bancos e reduzir a vulnerabilidade do sistema financeiro no caso de uma crise iminente. Número 18. Na visão keynesiana, a poupança antecede o investimento. Sem o aumento da poupança ex ante, não é possível expandir o crédito bancário. Ao contrário, né? Isso aqui é a visão dos clássicos, tá? A visão keynesiana, ela indica o contrário. O investimento é financiado pelo crédito, que é basicamente uma decisão do multiplicador bancário dos bancos ali, que é endógena, como a gente falou, e por influência da política monetária da autoridade financeira. A poupança surge ex post, ou seja, ela surge depois da realização do investimento, que a poupança ela decorre do nível de renda das pessoas. Lembrando que o Keynes divide poupança, não, a renda das pessoas, perdão, ela vai ser dividida sempre em consumo ou poupança. Você tem uma propensão marginal a consumir e uma propensão marginal a poupar. E as duas são uma função da renda. Você só tem consumo, você tem poupança se você tem uma renda que está crescendo, uma renda X, um valor X. Então, o investimento, como ele gera o crescimento da economia, ele acontece antes da geração de poupança. Os clássicos vão dizer que não, que o investimento só acontece se houver poupança nos bancos. E, nesse sentido, a demanda por moeda, né, e a taxa de juros para os clássicos é decidida no mercado de fundos emprestáveis, que é o mercado de poupança, e por Keynes a taxa de juros é decidida no mercado de dinheiro, que é um mercado muito mais amplo do que a da visão dos clássicos. Questão 19. O quantitative easing consiste na compra de ativos de longo prazo pelo Banco Central, com o objetivo de expandir as reservas bancárias, reduzir os juros de longo prazo e evitar pressões deflacionárias, sobretudo em contexto de zero lower bound. Exatamente. O que é o zero lower bound? É a taxa de juros oficial, a Selic brasileira, a taxa de juros básica americana, por exemplo, se aproximando do zero. Ou seja, não tem para onde ir. Chegou no zero, é zero. Certo? Por isso que é o zero lower bound, é o limite do zero. E o quantitative easing é exatamente isso. O que o Banco Central faz? Ele compra títulos, ele emite moeda, ele imprime moeda mesmo, imprime literal, né? Hoje no dia não imprime, não é moeda papel, mas ele cria moeda no seu sistema, ele usa essa moeda para comprar títulos dos bancos, os títulos vendem esses, né, os bancos vendem esses títulos para o governo, e agora esses bancos estão com mais dinheiro em caixa. Ou seja, no seu balanço de ativos e passivos, os passivos seriam os títulos que ele tem, agora eles têm ativos que é moeda, eles têm mais ativos do que passivos do que eles tinham anteriormente. Por isso que é o quantitative easing. Você alivia essa relação ativos e passivos dos bancos via injeção de moeda neles. Então você acaba expandindo as reservas bancárias, o que ajuda a reduzir os juros de longo prazo, porque agora o banco tem moeda em mão, ele pode emprestar, então, né, de novo, mercado de crédito, mercado de moeda. Então agora o banco tem moeda em mão, isso reduz a taxa de juros de longo prazo e evita pressões deflacionárias, porque agora o banco pode emprestar e reaquecer a economia. Tá? Isso é uma alternativa para quando você tem uma taxa de juros que já está se aproximando do seu limite, perto de zero. E ele corresponde exatamente ao mecanismo que foi descrito, né, pelo Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, Bank of England e o Fed aí após 2008. Questão número 20. Uma implicação empírica documentada em estudos do Federal Reserve é que programas de conta revisa tendem a reduzir spreads bancários, uma vez que ampliam a liquidez do sistema, diminuem a aversão ao risco e incentivando um repasse imediato do crédito. Vocês estão errados. Vamos só revisar os conceitos. O que é o spread bancário? É a diferença entre o que o banco está pagando para ter aquele dinheiro e qual é a taxa de juros a qual ele te empresta. Certo? Então, se o banco comercial, o Itaú, né, ele está utilizando reservas dele, ou ele pegou reservas com outro banco, ele fez empréstimo com outro banco, ele está pagando 1% para o banco de onde, pro outro banco, ou para o Banco Central de onde ele pegou dinheiro. Ele está te emprestando a 10, ele tem um spread de 9, certo? É a diferença entre o custo e o lucro dele. Esse é o spread dele, no caso dos empréstimos. Então, os programas de conta de divisa, se esperava que eles fossem reduzir os empréstimos bancários, os spreads bancários. Porque agora os bancos estão com muito mais dinheiro, eles conseguem emprestar, então eles poderiam reduzir essa margem de lucro em cima dos empréstimos. E isso não aconteceu na prática, né, devido justamente a questões como incerteza ah, e, e todo o contexto de crise. Então, como eu coloquei aqui, os estudos do Fed mostram que, embora o quantitative easing reduz os prêmios de risco e yields de longo prazo, ou seja, você reduz a percepção de risco e, por exemplo, e, portanto, a taxa que o banco vai cobrar a partir daquele risco percebido
Yields é basicamente o que ele ganha, né? Os juros que ele ganha de longo prazo. Yield é outra palavra para juros. A sua capacidade de reduzir spreads é limitada em contexto de fragilidade financeira, devido ao alto grau de certeza. Os bancos mantêm esse spread para garantir seus lucros. Foi exatamente o que aconteceu após a crise de 2008, quando os spreads começaram a ser elevados, como também é indicado no material, que é o material que eu vou colocar lá na plataforma para vocês. Número 21. A orientação futura, chamada Forward Guidance, é classificada como política não convencional porque visa afetar expectativas sobre os juros futuros, alterando os juros de longo prazo, mesmo sem necessidade de expansão do balanço comercial, do balanço do Banco Central. Exatamente. O que é o Forward Guidance? É algo muito similar ao que no Brasil já existe desde 1999, que é o regime de metas de inflação. Os bancos centrais se comunicando ativamente com o mercado, indicando, olha só, o meu plano é que no ano que vem minha taxa de juros seja X, ou que ela caia, ou que ela aumente. Então, o Banco Central, trabalhando para ter transparência nos processos decisórios e no que ele espera que seja a trajetória dos juros, para reduzir o nível de certeza e reduzir a especulação no mercado. Isso ajuda ele a direcionar a taxa de juros que ele quer no futuro, já que ele tem esse poder todo de moldar as expectativas do mercado. Exatamente isso. Na prova do ano passado, 2025, é uma questão sobre forward guidance, e muita gente errou, porque falou, não, mas isso já existe no Brasil desde 1999, não foi algo que surgiu com a crise. É verdade, foi algo que surgiu com a crise de 2008 no Brasil, mas o que se chama de orientação futura, ou forward guidance, como esse mecanismo que já está dentro do sistema de metas de inflação, mas que jogou lá fora, principalmente nos países europeus, foi adotado só a partir de 2008, lá foi considerado novo. Então, essa questão aqui está correta, tá? Questão 22. A literatura pós-crise identifica que políticas não convencionais operam principalmente pelos mesmos canais de transmissão da política monetária não tradicional, não havendo efeitos específicos de composição de portfólio e sinalização. É justamente o contrário, né? A política monetária tradicional, que é baseada em taxa de juros, controle do crédito, emissão de moeda, as taxas de redesconto, ahn, compra e venda de títulos públicos. A política monetária tradicional, ela justamente opera pelos canais tradicionais de transmissão, que são câmbio, riqueza, expectativas, renda, que são os canais tradicionais de transmissão de política monetária. A política monetária não convencional, justamente, ela opera por outros meios, de composição de portfólio, que é o quantitative easing, os ativos e passivos dos bancos, como nós falamos, a sinalização, a trajetória futura, que é o quantitative easing, perdão, quantitative easing não, o forward guidance, né, a orientação futura, e os efeitos de liquidez, que mais uma vez, via quantitative easing, você muda a composição dos bancos e você aumenta a liquidez na economia. Questão 23. A expansão do balanço de pagamentos, perdão, a expansão do balanço dos bancos centrais decorrente do quantitative easing por si só, inflacionária no curto prazo, uma vez que aumenta automaticamente a demanda agregada e pressiona preço, conforme previsões do modelo monetarista tradicional. Só que não se verificou esse efeito importante, tá? A crítica que foi feita à época, em que as políticas monetárias foram muito usadas, lá de 2008 a 2009, até 2013, 2014, 2015, e depois de novo durante a Covid, a crise que os clássicos e os economistas mais ortodoxos fizeram, isso vai gerar inflação. Só que não gerou. Então, a quantidade, por exemplo, de moeda, base monetária americana, de 2008 a 2013, 14, ela aumentou muito, ela aumentou duas ou três vezes, se não me engano. Eu vou pegar os dados oficiais depois e trago para vocês em aula. E aumentou muito de novo durante a Covid, para manter a atividade econômica. Então, o Banco Central Americano, o Fed, imprimiu muita moeda, pôs ela em circulação via quantitative easing para sustentar a atividade econômica na economia, e isso não gerou inflação relevante de curto prazo, justamente devido aos níveis elevados de incerteza, os hiatos de produto, ou seja, a diferença entre o produto potencial e o nível que o produto está de fato atuando, né, o PIB real da economia versus o PIB potencial, se eu chamasse a diferença chamada de ato de produto, a baixa de velocidade de circulação da moeda, já que as pessoas estavam retendo moeda, não estavam gastando devido aos níveis de certeza, então a moeda não está circulando com muita velocidade na economia, e é um entesouramento bancário que manteve os spreads altos devido aos níveis de certeza, justamente. Tá? A inflação só começou a acelerar de fato, né, no ponto dessas crises, com a Covid-19 desarranjando as cadeias globais de valor, que daí sim, junto com o nível alto de moeda que as pessoas tinham em mão, mais falta de suprimentos devido às arranjos de valor, daí de fato começou a gerar altos níveis de inflação nos Estados Unidos, foi inclusive um dos fatores que ah, foram muito quentes na última eleição americana.
certo? Então, mas de imediato, como está aqui na questão, isso não aconteceu, tá? E, por fim, questão 24. O aumento da liquidez como política não convencional implica que os bancos centrais atuem como emprestadores de última instância de forma ampliada, muitas vezes oferecendo garantias e linhas especiais, mesmo para instituições não bancárias como fundos de investimento. Exatamente. Então, entre as políticas monetárias não tradicionais, com a Televisa e Forgás, tem também o aumento da liquidez e o papel do Banco Central como esse emprestador de última instância para o caso de evitar uma falência de uma instituição que pode contaminar todo o sistema. Né? Foi o caso do Fed aqui, como esse Primary Dealer Credit Facility, esse mecanismo que foi criado, o Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, que foi criado, no caso do Banco Central Europeu, né, que atuaram no escopo de Lender of Last Resort, ou assim, vou até escrever para vocês. De novo, o chamado emprestador ah, de última instância. Né? O caso, por exemplo, Fed americano salvando o Bank of America, né? O caso do banco inglês salvando a AEG, aquela seguradora grande, e assim por diante, tá? Então, isso também foi parte das políticas monetárias não convencionais adotadas no contexto da crise de 2008. Belezinha, gente? Um simulado interessante, né? Difícil, na minha opinião, assim, se você não tivesse muito familiarizado com esses temas, ele poderia gerar muitas dúvidas. E eu espero que eu tenha resolvido essas dúvidas. Como eu falei, tem muita coisa que vocês têm que lembrar que está subjacente a essas questões, por exemplo, teoria quantitativa da moeda e assim por diante. Mas eu vou colocar ali os materiais na plataforma para ficar claro para vocês. Belezinha? É isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima. Na aula de correção do simulado 4. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Aliás, só o último comentário. Evitem me mandar mensagem pelos mecanismos do Hotmart, difícil de ouvir. Me mandem pelo Instagram ou pelo grupo de Telegram. Ou até pelo meu WhatsApp, que é 21 988797297. Tá? Mais fácil ali, porque daí vocês conseguem tirar suas dúvidas mais rapidamente comigo. Belezinha? Forte abraço, gente. Tchau, tchau.